vamos voltando lá. lá, quando caiu aqui a história, né? Então você tinha me perguntado assim, se a terceira possibilidade, né, que é a terceira força de estabelecer uma nova ordem aí. Essa música que tá vendo aí é daí, não, né? Quer que baixe? Baixa um pouquinho, né? Um pouquinho. Tá. Então, assim, essa terceira força, que é a Nibiru, né? Ela vai surgir, sim, como eu tinha falado, mas somente quando uma dessas duas casas ou vencer e implantar a sua nova ordem mundial. E quando isso atingir Israel, é que aí sim haverá intervenção, que a maioria acredita ser divina, mas que será apenas o clã de Enlil agindo para manter a ordem ou criar uma nova ordem mundial definitiva. E sabendo desta possibilidade, é isso que a gente tem que começar a fazer os links, entendeu? Sabendo dessa possibilidade que todos os antissemitas de plantão continuarão a acusar Israel de querer controlar o mundo. Existe essa narrativa deles, né? Os famigerados protocolos do sábio de Sião, ou então esse novo discurso anti-sionista, né, que na verdade é anti-judaico essa história, né? Então, assim, eles querem com isso induzir as pessoas a se voltarem contra a primeira região, né, contra Israel, né, e agirem como massa de manobra dessas lideranças. Né? A pessoa nem percebe, como a gente vê aqui, por exemplo, o que estão fazendo agora, né, que é Free Palestine. O cara não sabe nem o que ele está defendendo, cara. Porque você vê LGBT defendendo os terroristas, né? Então, assim, quando o clã do Enlil terminar o trabalho, um trabalho que foi interrompido lá em 2024 do século XXI, antes da Era Comum, né? E que está relatado como a destruição de Sodoma, Gomorra, além de outras cidades, né? Com evidência de material radioativo em toda aquela região, que antes era verdejante e agora é desértica, né? É que uma nova ordem mundial definitiva, creio eu, será implantada por eles, né? E esta nova era é que é relatada pelas religiões como um tempo de paz, onde o cordeiro vai dormir ao lado do leão, né? E vale lembrar aqui assim que a evolução humana, sempre condenada por Enlil, né, que sabia os riscos de se acelerar esse processo, sem que aqueles homens recebessem a devida atenção, deveria ter parado no homem de Neandertal, né? Pois eles já haviam chegado ali ao resultado pretendido pela missão Terra, né? Então, assim, esta desordem no mundo desde então é fruto exatamente dessa falta desse acompanhamento que eu falei lá atrás, né? Dei até o exemplo do garoto na Sorbonne, né? Os que condenam ele hoje, né, ou fazem isso porque não compreendem o texto, ou o contexto, né, ou porque assumiram o lado dos Anunnaki que estão na Terra, contribuindo para tudo isso, né? E é claro que a maioria faz isso sem qualquer responsabilidade, achando que se trata de uma disputa entre times de futebol, né? E aqui também vale ressaltar que o único que realmente se importou com os homens, e eu já tinha dito isso antes, foi o Enlil, né, que se preocupou em deixar um conjunto de regras para Noé, se confirmou em Abraão, foram ampliadas em Moisés, dando a todos a condição de não se tornarem como os humanos dos tempos antediluvianos, certo? Então, sendo assim, é a compreensão do canal, né, minha e do canal Expedição Nefilim, que será pelas regras estabelecidas no Pacto do Sinai que a humanidade avançará e evoluirá após a derrota desses inimigos da primeira região, né? Então, assim, é como se eles vêm, penso eu, eles vêm para derrotar o mal, né? Que é essa guerra do bem e do mal que é narrada aí. E uma vez que isso aconteça, ele estabelece, então, uma nova ordem, mas não para nos controlar. Esse é que é o detalhe. A nova ordem que será imposta por eles, né, não é para nos controlar, é para nos emancipar.
Tipo, vocês já têm agora, vocês já sabem o que aconteceu até aqui, né? Essas duas forças que estavam tentando controlar o planeta, escravizar todo mundo, essas guerras vão acabar a partir de agora. Vocês são um modelo de civilização, vocês têm aqui o manual de instrução de vocês, agora segue sozinho, cara, entendeu? Existe um grande criador de tudo, não somos nós, e pronto. E tchau e benção. Eu acredito que vai ser assim, né? E aí você tinha me perguntado também, né? Quem é o Deus de Israel? Eu acho que eu não complementei essa pergunta, né? Então, tá claro que existe um Deus único, né? Que os próprios Anunnakis tratavam, né? Por grande criador de tudo, o pai de todo o princípio, né? E está claro também que esse Deus não tem, como eu falei, genealogia, não tem forma, não tem reação humana, portanto, não se arrepende, não se enfurece, não se regozija, não exige nada de ninguém, né? Pois através do clã do Enlil nos deixou a Torá, e é bom que se diga, que são as mesmas leis que haviam sido dadas anteriormente para Hammurabi. Né? Se você pegar lá o Código de Hammurabi e pegar o livro de Levítico, você vai ver que são as mesmas leis, cara. Então, assim, este grande criador de tudo também não depende de templo, de sacrifício, de sacerdote, não tem ninguém que o represente na terra, logo avisando, né? E já nos concedeu o dom da vida, nos presenteando com uma alma, um espírito, né? Além de nos dar o livre-arbítrio. Portanto, embora os homens prefiram terceirizar por suas escolhas certas ou erradas, tudo que acontece não tem nada a ver com um sistema de castigo e recompensa, mas se trata, como eu falei anteriormente, apenas de uma consequência natural decorrente das nossas escolhas, ok? Então, assim, sendo assim, embora os enlilitas tenham esta noção, né, o Deus que eles foram ensinados a adorar dentro da Matrix que lhes foi apresentada é o mesmo do tetragrama representado pelo clã de Enlil, sendo ele a primeira pessoa, certo? Reconhecido nos textos mesopotâmicos, é bom que se diga isso, como aquele que orientou Noé, escolheu Sem, confirmou a aliança em Abraão, né? A segunda pessoa desse tetragrama seria o Ninurta, reconhecido nos textos mesopotâmicos pelo epíteto do Senhor dos Exércitos, né? Aquele que testou a fidelidade de Abraão, pedindo o sacrifício de Isaac, que depois seguiu com ele, com Jacó, protegendo até libertá-los do Egito e levá-lo para a montanha onde ficavam estacionadas as naves. É bom que se diga isso, né? O Monte Sinai, não no Egito, que aquilo é um caô, é mentira. O Monte Sinai verdadeiro lá na Arábia Saudita, né, que é o Tilmun, que é onde era onde ficavam estacionadas as naves, tá? E ficou conhecida como Monte Sinai. Próxima, um detalhe importante, né? Próxima à terra do sogro de Moisés. Se vocês leem, se vocês leem a Torá, vocês vão ver que o Moisés, quando ele saiu, foi expulso, né, do Egito, né? Ele foi parar lá nas terras de Midian, onde morava o sogro dele, o pai da Zípora, né, ou da Séfora. E foi lá, justamente lá em Midian, né, na Arábia Saudita, que ele avistou aquela movimentação no alto da montanha, achou aquilo estranho e resolveu subir, é o que está escrito, né? A terceira pessoa do tetragrama é o Ishikur, o senhor dos ventos, das tempestades, que protege a primeira região, né? E, por fim, a quarta pessoa é o Utu, o neto do Enlil, também conhecido como Shamash, ou ainda por Arcanjo Uriel, ou Luz de Deus, né? E que ficou responsável por ensinar a Torá ao povo quando eles estavam peregrinando no deserto, né? Portanto, a tradição chama esse Deus de Yahvé, que na verdade são esses 4 Anunnaki que formam o tetragrama, né? Eu tinha escutado até alguém falar aí, bom, vou falar isso depois, mais na frente, né? De que o Tu tinha, o Tu ou o Shikur tinha ajudado o Mohammed a criar uma religião, e isso é totalmente fora de questão, eu vou explicar mais lá na frente, tá? Tá. Então já vou aproveitar o